Sejam todas muito bem-vindas a mais um projeto Make Sincerona versão turbo, para enriquecer a tua maquiagem, para fazer a tua maquiagem melhorar de nível. Eu sou a Tami Gasperin. No episódio de hoje nós vamos fazer maquiagem sem usar base, maquiagem leve e rápida pro dia a dia. Maquiagem para aquele dia que você tem apenas 10 minutos para se maquiar e olhe lá, porque dá para fazer essa maquiagem em ainda menos tempo. Depende se você vai usar todos os produtos que eu tenho aqui ou não, porque tem alguns aqui que inclusive pode pular. Essa maquiagem, ela é aquela maquiagem que vai embelezar qualquer mulher. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes não dá tempo, gente. Eu sei, eu tô sempre atrasada. Eu sou esse tipo de pessoa, que eu tô sempre atrasada. Era 10 para 6 agora. Eu tava aqui, ó, com a minha xicrinha de café, bem bela. E eu pensando, tenho 10 minutos, posso tomar meu café de boa. Aí eu lembrei, mas eu não molhei a esponja, mas eu não peguei não sei o quê. Mas eu ainda tenho que escovar os dentes, sabe? Eu sou assim. Faz parte de mim já. Então eu luto com isso sempre na minha vida. Sempre tentando fazer tudo mais rápido, porque eu tô sempre atrasada. Então, essa maquiagem é uma maquiagem que eu faço muito no meu dia a dia, de verdade. Pra atender clientes. Quando eu tenho alguma reunião, amanhã de manhã, por exemplo, 10h30 eu tenho uma reunião que é via a internet, sabe? Via Skype e tal. Então, quando for ali 10h15, eu vou fazer essa maquiagem só pra não aparecer com essa cara de cansada, cara de olheira, que não traz nada de bom pra nossa aparência. A nossa aparência, gente, ela fala muito por nós. Então, por que é importante a gente saber fazer esse tipo de maquiagem aqui? Eu acho que é quase mais importante a maquiagem do dia a dia ser bem feita do que a maquiagem lá da festa, estilo aquela maquiagem que foi ontem, sabe? Porque se você sabe fazer bem feito essa daqui, é a maior parte dos teus dias, tu vai usar essa daqui. Então vamos lá, primeira coisa aqui é a pele estar limpa. Eu tomei banho, então era depois do almoço, mais ou menos eu tomei banho. Tô ainda com a orelha vermelha, porque eu recém sequei o cabelo, né? Então, tomei banho. E no banho eu limpei a minha pele com o sabonete líquido específico lá da minha pele que eu uso todas as vezes no meu banho. Depois eu não fiz mais nada na minha pele e eu já vou direto pro hidratante. Porque eu fiquei em casa, eu não suei, a minha pele continua limpinha. Se já tivesse passado muito mais horas, agora eu aplicaria o tônico pra limpar a minha pele. E olha só, hoje eu tô com bastante olheira. Eu tô com o olho um pouco mais escuro, por quê? Fica resquício de maquiagem de ontem, por mais que eu tenha tirado muito a maquiagem, principalmente ontem eu usei delineador, eu usei cílios postiços, eu usei aqui embaixo uma cor roxa, né? Um arroxeado. Então fica um aspecto ainda meio... Não vou dizer sujo, mas é o que, quando eu olho aqui na tela, é o que parece, sabe? Parece que meu olho tá sujo, mas não tá, eu limpei, tá tudo limpinho. Mas a maquiagem muito pigmentada faz isso. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar hidratante. Esse hidratante aqui, ele é hidratante do dia a dia. É um hidratante em gel, específico pra minha pele. Ele não tem nada demais, não é um creme de tratamento, ele é só um hidratante. Ele é pra pele mista e oleosa, isso é muito importante, a minha pele é mista. Então é importante que eu me atente para isso. Se a tua pele é seca, você vai precisar hidratar a tua pele com um produto específico para a tua pele. Depois do hidratante, seria interessante se essa maquiagem aqui eu estivesse fazendo para ir, por exemplo, atender uma cliente, eu usaria protetor solar agora, com certeza. Só que eu não vou aplicar o protetor solar porque depois logo eu vou tirar essa maquiagem, então eu não vou aplicar o protetor solar agora. Até porque o protetor solar, ele me deixa um pouquinho esbranquiçada e por causa da luz que eu tenho aqui atrás de mim, que é muito forte, é aquelas ring lights, sabe, aquela luz redonda, eu ficaria com uma cor estranha na pele pra vocês. E não é isso que eu quero passar pra vocês, né? Então eu não vou aplicar o protetor solar. Já fica aí uma dica pra quem grava vídeos, não aplique protetor solar, tá? A não ser que você aplique já com cor ou que você aplique base por cima, beleza? Então tá. Hidratante aplicado, agora eu já vou pensar no que eu quero, quais são as prioridades da minha maquiagem. Agora eu vou direto pro corretivo. Quando a maquiagem é sem base, ela se torna uma maquiagem mais rápida. Muito mais rápida, mas ao mesmo tempo fica uma maquiagem mais leve e fica uma maquiagem que eu tenho que cuidar com os próximos passos, porque a base, como o nome dela já diz, né? Base é a base da maquiagem, é o alicerce, é tudo que suporta os próximos passos. Se a gente não vai usar base, a gente precisa tomar cuidado com alguns passos que eu vou conversar aqui com vocês. Então hoje eu não vou aplicar base, mas eu vou aplicar corretivo. Por quê?
Uma das prioridades na minha automaquiagem do dia a dia é dar uma camuflada nas minhas olheiras, em algumas manchas que eu tenho, porque elas me incomodam, eu não gosto, mas também principalmente porque eu quero passar para as outras pessoas, seja para um cliente, para um colega, enfim, para qualquer outra pessoa que eu vá conviver depois, eu quero passar para essa pessoa que eu estou mais acordada, melhor apresentável, todas aquelas coisas que a gente sempre vem conversando por aqui, que é muito importante. A gente passa para os outros sempre mensagens através da nossa aparência. Antes mesmo de abrir a boca para falar qualquer coisa, a gente já tá passando alguma coisa para alguém com a nossa aparência. Então, para mim, corretivo é fundamental. Então, esse corretivo aqui ele já tá acabando, é o da Bruna Tavares, na cor M10. Acho que não dá pra ver, né? M10. Essa cor aqui, ela é bem parecida com o tom da minha pele. Eu vi que tá soltando aqui a embalagem, enfim. Então, ele é parecido com o tom da minha pele. Ó, tá quebrando, ó. Mas ok, vamos fazer assim com a mão, ó. Ele é parecido com o tom da minha pele. Então, eu vou passar assim, aqui, ó, só de um lado para vocês verem uma coisa. Passei ali de um lado, e agora eu fiquei com o corretivo na mão. Vou limpar na esponja, porque a gente não quer perder nada, né? Ainda mais a maquiagem do dia a dia. Vou ser muito sincera, não saio de casa de jeito nenhum sem base. Tudo bem, Vanessa, não tem problema nenhum. Cada um com as suas prioridades. Eu várias vezes aplico só corretivo, só que vocês vão ver que a maneira como eu uso o corretivo vai dar uma bela tapeada no meu rosto. Então, assim, vai até aparecer que eu tô usando base, mas eu não vou aplicar no rosto inteiro, não. Eu vou aplicar de um lado pra vocês verem só de um lado, tá? Oi, Esther! Então, olha só. Com a esponja molhada, eu vou dando batidinhas. Quando eu dou batidinhas no produto, esse produto ele começa a ficar no lugar e a ser espalhado. Se eu só faço isso aqui, ó, sem dar batidinhas, eu espalho ele e diminuo a cobertura, porque ele não fica mais tão concentrado. Então, pra mim, as olheiras é um ponto bem importante. Aqui, ó, lateral do nariz, porque eu tenho, ó, bem vermelhidão aqui. Eu já desço um pouquinho o restinho que tá na esponja aqui pra baixo. E lá na pálpebra vocês viram que eu apliquei bastante, né? A minha pálpebra, quando eu aplico corretivo nela, eu já acho que dá um ar de maquiada. Claro que tudo aqui que eu vou falar hoje pra vocês é tudo bem leve, tá? Maquiagem leve. A minha olheira, ela começa aqui dentro. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, como é escuro aqui dentro. E os meus olhos são um pouco fundos e um pouco aproximados. Normalmente, quem tem olhos fundos tem mais olheira. A pálpebra é mais escura. Uma porque faz sombra, porque o olho tá mais para dentro da cavidade, e outra porque é a coloração da pele mesmo. Então, eu preciso sempre, e a maioria de vocês, aplicar um pouquinho de corretivo aqui na parte de dentro das olheiras também, na parte de dentro dos olhos, não da parte de dentro das olheiras, né? Na parte de dentro aqui, ó, dos olhos. Como eu aplico aqui, eu já levo um pouquinho pra pálpebra, porque aí a pálpebra já vai ficar de uma cor só e já vai dar uma leve tapeadinha, e como eu falei pra vocês, já vai aparentar que eu estou um pouquinho maquiada. Agora, olha só, eu só apliquei corretivo, como vocês viram, aqui, um pouquinho no olho, e com a esponja eu fui pro nariz, aqui pro lado e aqui. Só que olha quando vocês me olham de frente, como parece, deixa eu tirar o espelho aqui, ó, que ele faz um pouquinho de sombra. Olha como parece, deixa eu botar aqui, ó, bem no meio da luz. Olha como parece que eu já estou praticamente com base. Então, eu aplico o corretivo aonde eu quero que ele fique mais concentrado. Mas eu espalho ele para outros lados, para os outros cantinhos. Então, isso aqui, gente, é muito rápido de fazer e super funciona. Então, eu vou pegar mais corretivo. Vou ter que fazer aqui uma enjobração, porque, né, tá acabando. Aqui eu tenho o meu rosto bem manchado, porque eu tenho algumas manchas aqui de melasma. Então, eu dou preferência pra deixar o meu queixo bem coberto, sabe? Bem corrigidinho. O meu nariz também é um pouquinho manchado. E aqui, ó, um pouquinho assim só. Por enquanto isso. E aí, depois eu vou seguir lá pro outro lado com vocês. E lá do outro lado eu vou espalhar com um pincel de esfumar pra vocês verem que se você não tem esponja, você também vai conseguir fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Aqui pro lado, eu vou com o resto, pra não ficar manchada a minha pele. Eu vou com o resto da esponja, ó.
Então aqui eu já vou até pra cá também, ó, que acabou ficando bastante produto. Aqui no nariz a mesma coisa, ó, já vou espalhar pra cá. Aí tu vai dizer, tá, Tami, mas se tu tá aplicando corretivo no rosto todo, já pega e aplica uma base. Realmente, gente, se eu aplicar muito corretivo, vale mais a pena eu aplicar base do que corretivo, porque a base se torna mais barata do que o corretivo. Um corretivo desse tamanho aqui custa uns R$30 mais ou menos, esse corretivo da Bruna Tavares, que eu super indico, inclusive. E uma base que eu uso pro dia a dia custa em torno de R$30 e R$40. As bases que eu uso no meu dia a dia são a Fit Me da Babyliss, que custa aí em média 45, e a HD da Vult, que custa em média 35, 40. Né? Vai depender. Então, fica mais barato, porque elas têm muito mais produto, né? Aqui na testa, olha o que eu tô fazendo. Eu tô puxando a base, puxando ela. Então, a base não, né, gente? O corretivo. Olha só. Eu apliquei só um pouquinho de corretivo na minha testa e já dá uma bela tapeada. Claro que as minhas manchas ainda estão aparecendo, tá tudo aparecendo, mas é maquiagem rápida, é maquiagem leve. Essa maquiagem que eu tô fazendo aqui junto com vocês, eu levo mais ou menos uns 10 minutos pra fazer. Claro que esses 10 minutos é sem tá aqui tagarelando que nem uma maluca com vocês, né? Sem tá explicando aqui. O mais importante sobre esse corretivo é que se vocês usarem um corretivo aqui de cobertura muito leve, ele vai cobrir bem pouco. Se vocês usarem um corretivo de alta cobertura, ele vai ficar manchado, de altíssima cobertura. Ele pode ser que fique manchado na pele de vocês. Então, eu gosto de aplicar um corretivo médio, nem com cobertura de mais, nem com cobertura de menos. Desse lado de cá, eu vou mostrar pra vocês com um pincel de esfumar os olhos. Esse pincel aqui é o pincel A10 da Macrylan. Gosto muito de fazer pele com esse tipo de pincel. Vocês podem também usar aqui um pincel kabuki, um pincel língua de gato, qualquer outro pincel também vai funcionar. Com o pincel de esfumar, pode ser que fique mais leve do que do outro lado, tá? Nós vamos descobrir juntas se vai fazer muita diferença aqui ou não, mas eu acredito que não. Porque de qualquer maneira, eu vou usar a esponja pra dar umas batidinhas e pra deixar tudo no lugar. Eu tô me olhando aqui, gente, na tela do celular, não tô conseguindo enxergar. Se eu tiver que enxergar pro espelho, deixa eu ver. Deixa eu posicionar aqui melhor. Melhorou bastante pra mim. Eu vou ficar um pouquinho de lado, mas eu volto aqui ó, pra mostrar pra vocês. O mais importante aqui do corretivo é que ele seja do tom de pele de vocês muito, muito, muito parecido. Ele não pode ser um corretivo mais escuro, senão vai ficar manchado. Ele não pode ser um corretivo mais claro, senão vai ficar manchado. Opa! Fiz caca. Voltei. Ó, lá na pálpebra, esfumo o corretivo. Aqui embaixo também, esfumo o corretivo. E aquele pouquinho de corretivo, vocês viram que foi pouco corretivo que eu aplico, eu consigo, ó, com o pincel de esfumar ou com a esponja, eu consigo fazer ele render bastante lá na minha pele. Esponja molhada, então se tu não tem esponja, fica por aqui, tá tudo certo. Eu me olho lá no espelho, pra mim tá tudo bem. Só que eu sou tão viciada na esponja que eu realmente acho que a esponja ela dá um belo de um acabamento. Então aqui, ó, eu não apliquei corretivo. Eu apliquei um pouco aqui e aqui, só que o resto da minha esponja, o resto do meu pincel, todo vai me ajudar agora para que fique tudo bem uniforme. Só que o bem uniforme aqui, gente, é mostrando ainda um pouquinho das minhas manchas, mostrando um pouquinho das minhas olheiras, mostrando um pouquinho das imperfeições. Ó, aqui tem uma espinhazinha, aqui tem uma espinhazinha, eu ainda enxergo lá no espelho. Só que elas estão bem amenizadas. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver ainda melhor. Tá tudo bem amenizado. Essa esponja que eu tô usando aqui é a esponja da Mari Saad com a Oceane. É a minha esponja preferida, ela custa aí em torno de uns R$30. Vale cada centavo. Uma esponja dessas dura muito, 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 muito. Olha só, tudo certo, tudo no lugar. Aqui eu tenho um buraquinho, gente, tão fundo que eu preciso vir com o dedo pra desmanchar. Do outro lado não é tão fundo. Quem aí tem diferença nos olhos? Quase todo mundo, né, gente? Beleza. Pele é isso de cobertura que eu faço se eu tiver apenas 10 minutos pra me maquiar.
Se eu aplico base, gente, eu preciso dar muita atenção para que essa base não fique marcada, para que essa base fique muito bem espalhada, muito bem esfumada. Então, o corretivo, ele se torna aqui mais rápido. Por isso que eu opto, se eu tiver 10 minutos para me maquiar, eu opto só pelo corretivo como eu fiz aqui com vocês. E acaba ficando uma cobertura muito ok. Eu me olho lá no espelho, é claro que tem muita coisa aparecendo ainda. Tem olheira, tem mancha, como eu falei para vocês, mas eu acho que se eu tivesse só 10 minutos, ótimo. Mas como eu falei pra Vanessa antes, se você quer aplicar base, se você não sai sem base, gente, não tem problema nenhum. Aí vai do tempo, como a gente conversou na live da quinta-feira aqui, você vai estipular dentro do tempo que você tem, você vai estipular qual maquiagem você vai fazer. Tá aí a grande importância de dominar as técnicas da maquiagem e saber o que você pode fazer no seu rosto pra dar prioridade, então, para aquelas características que vão te ajudar a você se sentir melhor. Não adianta você pensar assim, beleza, eu tenho 5 minutos para me maquiar, então eu vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Depois você vai ficar um dia inteiro se olhando no espelho e não gostando do que você tá olhando no espelho, automaticamente do que você tá passando para as outras pessoas. Agora, eu vou aplicar pó. O pó para mim é fundamental, porque minha pele é mista. E esse corretivo aqui, daqui a algum tempo, principalmente se tiver muito calor, ele vai começar a ficar brilhoso na minha pele. Eu não apliquei primer, né? Poderia ter aplicado primer, com certeza, mas se eu tô com muita correria assim, tenho 10 minutos pra me maquiar, eu deixo o primer de lado. Então, olha só, pra eu aplicar pó, eu faço questão, mesmo que eu tiver apenas 10 minutos, eu faço questão de ter 2 pincéis de pó. Um menor e um maior, e vocês vão entender agora. Eu também amo pó, meninas estão mandando carinhas aqui concordando e dizendo que amam pó. Então, eu volto com a esponjinha e espalho bem as minhas linhas de expressão, porque o corretivo acumula nas linhas de expressão. E olha o que eu faço. Com o pincel pequeno de aplicar pó, eu já aplico uma boa quantidade, não é pouco. O pó que eu tô usando é o pó da Bruna Malheiros. Esse aqui é o da Face, ele é na cor... será que eu vou achar a cor dele aqui? Não diz a cor. Translucente. Achei. Translucente. Então, não é pouca quantidade, ó, na pálpebra, porque isso aqui já vai servir de sombra. Vocês vão entender depois quando a gente falar tudo do olho. E eu aperto. Se você tiver esponja, faça isso com a esponja, não tem problema nenhum. Se você não aplica com pincel assim pequenininho, não tem problema. Vai com a esponja que vai dar tudo certo. Agora, para aplicar aqui embaixo, eu não aplico tanta quantidade, senão vai marcar as minhas linhas de expressão. Então, eu aplico aqui embaixo, ó, deixando o pó bem no lugar. O pó, gente, quem tem pele oleosa, quem tem pele mista, precisa aplicar o produto, principalmente aonde a pele vem a brilhar muito depois de poucas horas. Então, zona T, ó, aplica o pó com vontade. Esse pó, ele vai grudar no corretivo. Não adianta você se maquiar e aplicar só pó sem nada embaixo. Você precisa pelo menos aplicar ou primer ou hidratante, logo em seguida aplicar o pó, se você quer aplicar só pó. Mas eu não acho válido. Sinceramente, eu não acho válido. Então, olha só. Do outro lado... Ih, minha esponja caiu. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pó com bastante quantidade no pincel e eu aperto o pó, principalmente aqui no meu cantinho, porque eu quero que aquele corretivo que eu usei para dar uma disfarçada nas minhas olheiras fique bem no lugar durante bastante tempo. Então, eu grudo bastante pó. Poderia fazer isso de novo, ó. Poderia pegar com a esponja e fazer isso com a esponja. Mas como eu já fiz vários testes aqui, eu prefiro fazer isso com o pó. Mas não tem nada de errado em fazer com a esponja, tá? Pego mais pó, agora eu tiro, ó, o excesso do meu pincel, peguei demais. Tiro o excesso do meu pincel e aplico aqui embaixo. Para que esse corretivo fique bem sequinho, bem seladinho e dure bastante na minha pele. Ganhei corações. Então, vocês estão aí comigo, né? Vou aplicando, ó, no centro do rosto, onde minha pele é mais oleosa, e foi aonde eu apliquei mais produto, né?
Agora eu vou trocar o meu pincel. Nada, gente, não é regra, tá? Você pode fazer isso tudo com um pincel só. Mas eu gosto bastante de fazer isso com um pincel agora maior, porque vai me dar agilidade. E um pincel menor vai me dar mais cobertura. O pó, ele não serve para cobrir cor. Ele serve para realmente selar bem o corretivo ou a base que você recém aplicou. Só que, com esse pincel grandão, eu vou aplicar agora ao redor do meu rosto, que é onde a minha pele não fica tão oleosa. Então eu consigo, ó, realmente aplicar fazendo movimentos bem grandões, que é só para deixar a pele sequinha. O pó não vai me dar cobertura de cor, ele vai me dar aqui cobertura de realmente deixando a pele sequinha, entenderam? Depois que eu aplico assim o pó, eu posso dar uma testadinha para ver se tá tudo sequinho. O pó ele tem que deixar a pele sequinha. Então eu venho com a mão, tá tudo sequinho, beleza. Deu, gente, é só isso. Claro, aqui você poderia fazer, talvez no mesmo tempo que eu, ou só um minutinho, 2 a mais, ter aplicado base rapidamente com um pincel em todo o rosto e pó, sabe? Poderia ter feito isso sem problema nenhum. E aqui vai depender do teu gosto e dos produtos que você tem. Se você tem base, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com a base. Aplicar menos produto só no centro do rosto e espalhar mais. Só que não vai dar certo se você pegar uma base de altíssima cobertura, uma base que é muito densa, que é muito grossa, e tentar espalhar ela, porque aí a tua pele vai ficar toda manchada, tá? Então, deixa eu pensar aqui numa base de altíssima cobertura. Uma base, por exemplo, a Studio Fix da MAC. Eu nem acho que ela é altíssima cobertura, mas ela é alta cobertura. Então, a Studio Fix da MAC ou aquela base da Tracta, que agora eu não me lembro o nome, que ela é de alta cobertura, que ela é muito densa, muito dura, muito rígida. Ouvi falar, mas não usei ainda, tá? Que a base da Boca Rosa é uma base bem densa. Qual mais? Me falem aí se vocês conhecem alguma base que é de alta cobertura. Blush. Pincelzinho de blush. Nessa hora aqui, eu tô toda de uma cor só que levemente, né? Porque eu ainda vejo todas as minhas cores. A minha olheira ainda tá aparecendo um tiquinho. Tá tudo, né? Aparecendo um pouquinho. O blush, nessa hora, ele vai servir pra devolver um pouquinho de cor pro meu rosto, pra deixar não com essa aparência tão pálida, porque eu me olho lá no espelho, eu me vejo muito pálida, mesmo que eu não tô com a cobertura super reboco, sabe? Então, o blush, ele vai devolver cor sim, mesmo na maquiagem do dia a dia mais leve. Protetor com cor é ótimo pro dia a dia, é muito bom. Por que eu não trago protetor com cor aqui pra vocês? Porque eu não tenho. Eu acabo não usando protetor com cor, porque eu não encontro um protetor com cor de uma cor que não me deixe laranja, que não me deixe toda manchada. Já tentei vários, gente, vários. Alguns que eu gostei da cor, um só, foi o da... Deixa eu tentar me lembrar. Episol, isso, Episol, que ele tem o extra claro e o claro. Uma mistura do extra claro com o claro daria super certo na minha pele. Ele me deixa um pouco acinzentada, mas ok, eu consigo dar uma tapeada depois com o resto da maquiagem pra melhorar. Só que ele deixou a minha pele muito pegajosa, sabe? Muito pegajosa, eu não gostei. A Lívia tá falando a base da Dalla. Ó, eu não conheço a base da Dalla, mas se a Lívia tá falando, então quer dizer que é uma base muito reboco. Você não vai conseguir puxar e esticar ela sem manchar. Sorrisinho pra aplicar um pouquinho de blush, ó, aqui na minha bochechinha. Depois que eu aplico o blush assim, ó, se eu não vou fazer contorno, eu vou puxar um pouco o blush lá, ó, como se eu estivesse indo lá pras minhas costeletas, lá pro alto da minha orelha. E eu dou uma espalhada grandona assim, ó. O que você não pode fazer com o blush nesse momento é, não vou pegar produto, mas eu vou mostrar, ó. Você não pode aplicar ele assim, ó, fazendo uma listra com o blush. O blush, ele tem que ficar concentrado aqui. Depois você pode puxar ele para as laterais sem problema nenhum, para ele não ficar uma bonequinha, né? Um redondinho assim. E a Lívia falou que a base da Dalla é ruim. Oi, meu Deus. Blushzinho aplicado pra dar, olha como devolve cor. Se você der uma chinelada no blush, gente, acontece, volta com o pincel de pó e dá uma ajeitadinha. Então agora, ó, aplico, dou um sorrisinho e levo pra lá. Esse blush aqui é o Sunbasque da MAC. Pode ser qualquer marca. Por que eu gosto dele assim pra esse toquezinho do dia a dia? Porque normalmente eu não dou chinelada com ele no meu rosto e ele deixa, ó, não tá rosa demais, não tá laranja demais, então pro meu tom de pele e também pra um pouquinho mais morena, eu gosto muito dele, eu uso muito esse blush nas minhas clientes.
Uso demais. Agora, tem a paletinha da Boca Rosa que eu tenho, que eu também gosto muito da cor, só que a chance de eu dar uma chinelada com ele é tão grande porque ele é pigmentado demais. Ó, do lado de cá eu acho que ficou um pouquinho mais forte do que do lado de cá, né? Ficou. Então agora do lado de cá eu vim com muita vontade, com muita sede ao pote. Eu vou tirar um pouquinho, dar uma leve, ó. Posso vir até com um pozinho por cima. Quem tá lá no grupo do Telegram recebeu hoje um vídeo, acho que quase 10 minutos, né? Ou mais de 10 minutos, apenas ensinando como fazer isso que eu tô fazendo agora, ó. Tirar as marcações quando a gente dá uma chinelada com o blush ou com o contorno. Só que o que eu mostrei aqui pra vocês tá super básico, né? Dá pra fazer... dá pra vocês aprenderem muito mais apenas sobre essa técnica aqui de conserto, sabe? Da maquiagem. Olha só, na pele você pode parar por aqui. Você pode fazer só isso se você quiser. Eu vou aplicar iluminador junto com vocês, até para mostrar que o iluminador ele pode ser aplicado de várias maneiras diferentes, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui primeiro. Protetor com cor deixa meleca. Eu nunca encontrei um que não me deixasse meleca, ou manchada, ou laranja. A Fernanda falou que tem a base da Tracta, ela é oil free. Não acho que ela é densa. Depende qual base da Tracta que é, porque tem duas. Tem duas bases da Tracta. Tem uma que eu só usei uma vez e eu achei ela muito reboco. Muito, muito, muito densa. Depende a comparação. Gente, base é sempre comparação com aquilo que tu já tem dentro da tua cabeça de maquiagem, sabe? Se você me apresentar uma base hoje, eu vou comparar ela com todas as bases que eu já usei algum dia. Então, talvez eu vou ter uma percepção da base e você vai ter outra e tá tudo bem. Se ela dá certo pra ti, Fernanda, continua usando e tá tudo certo. Sem problema nenhum. Então, base que eu indico de cobertura menor que a Tracta, Vult Fit Me da Maybelline. Tem muita base, gente, muita base no mercado. É claro que eu não testei todas, que eu não usei todas. Eu sempre digo pra vocês que antes de vocês comprarem um produto, tentem dar uma pesquisada, principalmente no YouTube, porque aí vocês vão encontrar alguma youtuber que vocês gostam já falando daquele produto. Então, eu, por exemplo, hoje, Nina Secrets é uma youtuber que eu gosto muito, porque ela testa muito produto e ela é maquiadora, foi maquiadora, já fez curso de maquiagem, então ela testa realmente muito produto de maquiagem, eu posso confiar na palavra dela, sabe? Tem várias outras, claro, mas a Linda Kramer, aqui no YouTube ela não tá mais postando vídeo, mas ela posta vídeo aqui no Instagram, então gosto muito. Então é isso que eu faço, quando eu quero, vou comprar uma base, por exemplo, se eu fosse comprar a base da Mari Maria, eu iria pensar assim, tá, mas primeiro, pra saber a cor que eu vou usar, que eu vou comprar, e pra saber se ela vai dar certo pra minha pele ou não, pra saber a opinião aí da galera da internet, eu vou nessas blogueiras e youtubers que eu já gosto da opinião dela, sabe? Gosto muito de fazer isso. O blush, gente, se eu quiser fazer uma maquiagem nos meus olhos que fique legal, que, assim, tenho pouco tempo, o que eu posso fazer nos meus olhos? Eu posso pegar direto o blush e dar uma tapeadinha ali no meu olho, mas eu vou fazer isso só depois com vocês, porque eu quero mostrar pra vocês primeiro o que eu faria se eu tivesse apenas 10 minutos mesmo. O que eu faria agora, então, é o iluminador, né, que eu tava falando com vocês. Se você não tem iluminador, você pode usar uma sombra cintilante, é isso que eu vou fazer com vocês hoje, eu vou mostrar pra vocês duas sombras aqui. Eu tenho essa sombra aqui, que é uma sombra dourada, olha, uma sombra bem normal, um douradinho. Só que, olha o que acontece se eu aplico ela como se fosse um iluminador. Aqui nem vai dar tanto, ó, vocês nem conseguem ver, né? Ai, que pena, porque eu consigo ver aqui, mas eu vou aplicar ela, vocês vão ver. Então, uma sombra, se você tem a pele mais clara, uma sombra clara com bastante brilho vai super te ajudar no lugar do iluminador. Olha só, essa sombra aqui é uma paletinha da Mary Kay. Ela é uma sombra rosada. Só que ela é bem... sabe por que não dá pra ver, gente? Porque eu tô sem base embaixo ou corretivo. Por isso que eu digo pra vocês que a base é a base mesmo da maquiagem. Porque ela vai fazer os outros produtos depois aparecerem mais. Ela vai fazer os outros produtos realmente ficarem melhores. Mas você não precisa se maquiar com base. Você pode fazer isso que eu fiz, que é usar só um pouquinho do corretivo. Só que aplicando, né, de uma maneira um pouco mais espalhada na sua pele. Eu não peguei hoje pincel para aplicar
iluminador. Eu vou aplicar com o mesmo pincel do blush, porque digamos assim que eu estou com muita pressa. Então eu peguei a minha sombra aqui douradinha com a pontinha do meu pincel e eu vou aplicar aqui, ó. Mas também dá pra fazer isso, ó. Ali vocês já conseguem ver um pouquinho mais, né, quando eu me mexo. Não vai ficar uma pele super iluminada, até porque eu nem quero isso pro meu dia a dia, né? Porque não tem nada embaixo, não tem base embaixo. Tem só um pouquinho do corretivo, né, que pegou ali um pouquinho. Então, o iluminador aqui, ele vai dar aquela gracinha na pele, sabe? Mas você não precisa ter um pincel para iluminador e você não precisa ter um iluminador. Basta você ter uma sombra, você poderia pegar uma sombra de paleta. Deixa eu mostrar aqui essa paleta, vocês já estão cansados, vocês vão enjoar dela. Eu já tô até enjoada. Mas olha só, tem um douradinho aqui, ó, bem clarinho. Também poderia... E aí, como é que eu poderia passar se eu não tenho pincel? Ó, com os dedinhos. Só que eu não tô apertando na minha pele. Eu tô fazendo assim, ó, uma cosquinha na minha pele. Se você tem a pele oleosa e você não fez uma super maquiagem, tenta não usar iluminador no centro do rosto. Porque se você não fez uma super maquiagem, você não vai fazer uma maquiagem bem sequinha, sabe? Você não aplicou base, corretivo, depois em pó. Então, não aplica no centro do rosto porque vai parecer que a tua pele tá mais oleosa, tá? Então, olha só, não tem iluminador? Beleza, gente. Vai com sombra, sem problema nenhum. Agora, vou pra sobrancelha. Eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu mais gosto de preencher minha sobrancelha quando eu tenho pressa, quando eu estou com pouco tempo. Primeira coisa que eu faço é pentear minha sobrancelha. Se eu tô com muita pressa, gente, muita pressa, eu penteio a minha sobrancelha e é só isso que eu faço. Se eu tenho aqueles 10 minutinhos mais ou menos aí, como eu tava conversando com vocês, que é mais ou menos essa maquiagem aqui que eu faço, eu vou pegar então a minha sombra de sobrancelha, que é essa daqui, ó, é a Coquette da MAC, com um pincel chanfrado, penteei minha sobrancelha, agora eu vou fazer um desenho na minha sobrancelha como se eu estivesse desenhando os próprios pelinhos dela. Então hoje eu não vou desenhar minha sobrancelha como vocês veem muitas vezes. Só que se você tem a sobrancelha mais escura do que a minha e levemente falhada, você pode ir só na falha. Vou mostrar lá do outro lado como fazer isso. Opa, tivemos uns problemas técnicos aqui em casa, algo caiu. Quebrou nada. Não quebrou? Não. Então tá bom. Se não quebrou, é o que interessa. Não foi nenhuma maquiagem minha, né? Tô brincando, gente. Aquela que é super ciumenta e apegada, né? Com as maquiagens. Gente, vocês quebram muita maquiagem? Eu conheço algumas pessoas que quebram muita maquiagem, sabe? Volta e meia tá tudo quebrado. As embalagens quebradas, os produtos quebrados. Vocês são do time que quebra muito maquiagem ou que quebra pouco os produtos, sabe? Eu sou do time que quebra bem pouco. Então olha o que eu fiz na minha sobrancelha. Se eu já sei mais ou menos o formato da minha sobrancelha, se eu já sei uma sombra que fica legal pra mim, olha a diferença que faz de um olho do outro. De uma sobrancelha e da outra, né? Ó, deu uma leve preenchida na sobrancelha, um leve desenho. E eu adoro minha sobrancelha assim, ó. Principalmente quando eu não faço maquiagem pesada. Então, olha só, digamos que eu tenho uma falha bem aqui, ó. Se eu não quero preencher toda a minha sobrancelha como eu fiz com vocês, ó, eu posso como se eu estivesse apenas desenhando uns pelinhos só onde tem a falha. Só que eu não faço parte desse time que tem a sobrancelha falhada. Eu faço parte do time que tem a sobrancelha transparente. A minha sobrancelha ela é muito clarinha. Ela é tão clarinha que eu posso, ó, fazer esses risquinhos em toda ela. E olha ali como já surge uma sobrancelha. Só que o que acontece nesse tipo de técnica, gente? Nesse tipo de técnica, eu não vou corrigir a diferença que eu tenho nas minhas sobrancelhas. Então, olha só, essa sobrancelha aqui é diferente dessa. Eu gosto mais do formato dessa, mas ok. Essa sobrancelha aqui, ela é mais grossa aqui embaixo, então essa aqui ela é mais arqueada. Ela é mais fina no final, essa aqui é mais grossa no final. Essa sobrancelha é mais alta do que essa. Só que nessa maquiagem aqui, eu não vou fazer uma super correção de formato. Eu vou fazer apenas uma correção de cor. Então, vai ficar tudo bem leve. Não vai ficar super maquiado, só que vai ficar maquiado. Só não vai ficar super maquiado. Entenderam a diferença?
Me olho lá no espelho, acho que tá ótimo assim pra uma maquiagem do dia a dia. Vocês viram que rapidinho que é? Mas eu quero mostrar um outro produto pra vocês. Se vocês usam lápis de sobrancelha, vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês usam aquelas pastinhas de sobrancelha, sabe? Vocês vão fazer a mesma coisa. Pincel chanfrado. Meu protetor labial acumula aqui, ó, no cantinho. Tem que tirar. Pincel chanfrado com a sombra ou com a pastinha vai dar super certo. Lápis, você vai aplicar o lápis mesmo fazendo o desenho da sobrancelha e depois você vai sempre esfumar o lápis para não ficar marcado. Até a sombra mesmo, sabe? Você vai dar uma esfumada. Tem um outro produto de maquiagem que é muito legal para sobrancelha, para quando a gente tá com muita pressa. É esse tipo de produto aqui, ó, que é a máscara para a sobrancelha. Se você tem a sua sobrancelha bem qual é a palavra? Preenchida naturalmente. E se você tá com o design da tua sobrancelha bem em dia, ou seja, o desenho da tua sobrancelha tá tudo certo, com os próprios pelinhos, você pode pegar um rímel incolor, máscara de cílios incolor ou máscara para sobrancelhas incolor. Tem de várias marcas e você apenas penteia para deixar os seus pelinhos no lugar. Ou você penteia com esse produto aqui que é máscara, que não é incolor, né? Ela tem, ó, cor, tá vendo? E aí, já deixa a tua sobrancelha no lugar. Não é a minha preferida, por quê? Porque a minha sobrancelha é bem clara. E o produto mais claro que eu encontrei, que chega perto, sabe, da cor da minha sobrancelha é essa. Só que ele fica muito mais aparente do que a sombra. A sombra, pra mim, que a minha sobrancelha é muito clarinha, ela me deixa mais natural. Tá? E eu gosto aqui, a pegada dessa maquiagem é toda muito mais natural. Olha só, gente, no meu olho, o que eu faço quando eu quero essa maquiagem assim, ó, leve, maquiagem rápida, maquiagem 10 minutos? Se eu tenho tempo, eu vou aplicar só máscara de cílios. Só isso e deu. Se eu não tenho tempo, né? Agora, se eu tenho um tempinho sobrando, eu posso fazer uma gracinha com o próprio blush, com o próprio iluminador que eu usei. Aí, ou a sombra, né, que eu usei como iluminador, ou o iluminador facial mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora como. Então, digamos que eu tenho aí 2 minutinhos a mais, eu vou mostrar pra vocês o que fazer com o próprio blush. E é claro que isso aqui vai ser gosto, talvez você goste, talvez você não goste. Eu adoro, porque fica assim, ó, apenas uma gracinha no olho, sabe? E tem outra coisa. Vocês viram que eu apliquei corretivo na minha pálpebra, porque a minha pálpebra é mais escura, porque eu tenho olheira bem aqui no cantinho do olho, e também depois eu apliquei bastante pó na minha pálpebra. Eu não apliquei só um pouquinho, não foi só um chorinho. Vocês viram que eu apliquei, porque a minha pálpebra é uma pálpebra oleosa. Com o passar das horas, a minha pálpebra, ela entrega que a minha maquiagem está saindo ou está derretendo, sabe? Então, se eu não aplico direitinho, aquele corretivo que eu apliquei, ele vai vincar no meu olho, ele vai ficar marcado. Então, como eu apliquei bastante corretivo, eu aplico bastante entre aspas, né? Mas vocês viram que eu apliquei mesmo corretivo. Não foi só o chorinho, sabe? Então, eu apliquei bastante corretivo, eu aplico bastante pó para deixar tudo no lugar. A Axe tem de várias marcas, sim, eu não falei qual é, né? Esse aqui é da NYX, esse aqui é na cor 3 Brunette, da NYX. Tem de várias marcas, da Vult, da Ruby Rose, tem de várias marcas, inclusive bem baratinhas. Se vocês conhecem algum, fala aí pra gente. Ah, da Avon também tem, eu vi que lançaram. Então agora com o blush e um pincel de sombra, eu nem peguei pincel de esfumar hoje, nesse formato aqui, ó, pra não complicar a vida de vocês. Eu peguei só um pincel comum de sombra, porque talvez você só tenha esse pincel. Ó, tira um pouquinho pra não cair na minha pele. A minha pele tá bem com pouca cobertura, então se cair provavelmente vai manchar. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar na minha pálpebra e um pouquinho lá no côncavo. Nunca, gente, aplique sombra só na pálpebra de vocês. Aplique, ó, eu vou aplicar tudo, ó, pálpebra e côncavo. E como eu vou dar só uma gracinha aqui no meu olho, é só uma gracinha, ó, começa a fazer diferença nos dois olhos, vocês conseguem enxergar? Lá no espelho eu vejo só de leve, só uma gracinha, como eu falei. Eu quero o quê? Realmente fazer só uma leve coloração pra ficar com aquela coisa. Ela tá maquiada ou ela não tá, sabe? Tipo, eu nasci assim, eu tenho a minha pálpebra meio rosadinha assim, com uma leve radiância naturalmente. E aqui, se você tem o olho
né? Conforme o formato do seu olho, aqui você vai fazer o esfumadinho, mesmo que é bem clarinho, você vai fazer o esfumadinho específico pro teu formato de olho, tá? Para sempre valorizar. No olho, então, ó, aplico primeiro na pálpebra móvel e depois dou aquela esfumada. Tava olhando de lado, né, gente? Desculpa, ó. Mão leve, mesmo com esse pincel aqui, a mão tem que ser leve. Então, o que eu tô enxergando lá no espelho? Talvez vocês nem enxerguem essa diferença que eu tô vendo lá no espelho, por causa da câmera, aquela história toda, né? Que a câmera esconde bastante coisa. Mas eu tô me olhando lá e eu vejo aqui, ó, que esse olho tá assim, ó, levemente coloridinho, sabe? E é isso que eu quero com essa maquiagem. Então, se eu tenho tempo, eu faço isso aqui. Se eu não tenho, eu não faço. Eu deixo só o pó. Dou aquela esfumadona, ó, bem grandona, bem lá pra fora. Deixa eu me olhar agora no espelho, de frente aqui pra luz, pra ver se tá tudo certo. Toalhinha que sempre tá comigo. Se eu tô se eu tô me maquiando lá no banheiro, eu pego um pedacinho de papel higiênico e eu sempre dou uma limpadinha no pincel se eu vou trocar de função, sabe? Usar o mesmo pincel pra várias coisas. Vou pegar aquela sombra douradinha, vou pegar um pouquinho dela e vou aplicar aqui no meu cantinho, só pra fazer uma gracinha. Se você tem o olho afastado, você não faz isso. Se você tem o olho próximo, você faz isso, tá? Pouquinho abaixo da sobrancelha, só pra fazer uma gracinha. E deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre a harmonia da maquiagem, que é bem importante a gente falar aqui. Peraí, deixa eu me ajeitar na cadeira. Preciso falar com vocês aqui sobre a harmonia da maquiagem para vocês entenderem um conceito que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Tami, você aplica a máscara de sobrancelha como? Com o pincel ou com o aplicador dele mesmo? Com o aplicador dele mesmo. Eu não vou aplicar hoje, gente, já teve outros vídeos aqui aplicando. Outro dia eu mostro pra vocês, tá? Hoje eu não vou aplicar porque a minha sobrancelha vai ficar muito forte. E eu não gosto tanto, porque não vai ficar em harmonia com o resto da maquiagem. Você já vai entender por quê. Olha só. Eu venho assim, ó, penteando a minha sobrancelha com a mão muito leve. Só penteando, porque esse gel, ele vai deixar minha sobrancelha um pouco mais escura, porque vai colorir ela e vai deixar os pelinhos no lugar. Então você tem que pentear pra onde você quer que a sua sobrancelha fique, tá? O que é importante na hora de pentear? Eu vou mostrar com esse aqui porque é a mesma coisa, tá? O pelo, ele cresce de todo mundo, ele cresce primeiro um pouquinho pra cima e depois ele deita e depois ele abaixa. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos. Para algumas pessoas ele já começa mais deitado. O meu aqui ó, na frente, ó, é pra cima, vocês estão vendo? Ó, pra cima, depois ele vai pro lado, depois ele deita, depois ele vai pra baixo. Estão vendo? Para quase todo mundo é assim, só que para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Eu vou aplicando a máscara de cílios e vou falando sobre a harmonia, tá? Porque senão, hoje eu tenho um compromisso agora às 6 horas, quando acabar a nossa live, tá? Então eu não posso estender. E eu prefiro sempre fazer as nossas lives em apenas 1 hora. Por quê? Porque eu dou muito, muito valor pro tempo de vocês, gente. Tá? Deixa eu aplicando a máscara, eu já falo da máscara e do que mais? Da harmonia, tá? Eu dou muito valor pro tempo de vocês. Se vocês estão aqui comigo, vocês estão me doando. E claro que doando pra vocês mesmas também, porque se vocês estão aqui, vocês aprendem a se maquiar melhor, aquela história toda. Mas vocês estão doando esse tempo aqui pra vocês mesmas e pra mim. E eu sei, gente, que tempo, hoje em dia tempo é prioridade. A gente escolhe o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Só que o que você faz com os seus minutos, com as suas horas, é o que vai dar resultado na sua vida. Então, se você tá aqui comigo, é porque você quer um resultado bacana na sua maquiagem. Afinal de contas, é sobre maquiagem que eu venho aqui falar. Então, eu não gosto de me estender demais, a não ser que é uma maquiagem estilo uma aula, assim como a aula de ontem, que foi 2 horas aqui. Então, de vez em quando, as aulas se estendem um pouquinho, claro, né? Olha só. Quando eu tô com pressa, gente, eu dou uma leve penteada com a máscara de cílios e depois eu faço o movimento de zigue-zague e o movimento redondinho. Primeiro eu penteio porque aí eu me borro menos. Eu dou menos efeito nos meus cílios, bem menos efeito nos meus cílios, mas eu me borro menos.
Vocês viram que na nossa lista de materiais para a live, para a aula de hoje, tinha cotonete, né? Por quê? Porque eu também me borro sempre com a máscara de cílios. Sempre. A máscara de cílios, gente, é o seguinte. Se eu tenho tempo para aplicar mais camadas, eu aplico mais camadas e eu acabo me borrando mais. Sim, olha só. Quanto mais eu forçar aqui o aplicador da máscara de cílios nos meus cílios, mais eu me borro, porque o meu olho é pequeno, porque os meus cílios são bem curtos, bem curtinhos. Desculpa, né? Eu tava meio de lado demais. Às vezes eu esqueço. Às vezes, gente, eu tenho a impressão que eu tô com vocês aqui do meu lado, sabe? E aí eu meio que saio da câmera, eu esqueço. Parece que eu tô conversando com as minhas amigas. São minhas amigas, né? Lindonas, estão aqui comigo sempre. Opa, ó, já tava de lado de novo. Então, o que eu tava falando pra vocês sobre a harmonia é o seguinte. Máscara de cílios, o meu cílio é bem curtinho, tá, gente? Ó, máscara de cílios aplicada. Se eu tenho tempo, eu dou mais ênfase. Se eu não tenho, é aí, morre por aí mesmo. Só que eu me borrei aqui e me borrei aqui. Então, depois que ela secar, eu vou tirar ela com o cotonete, tá? Depois de secar, ó. Gente, quem tá fazendo a maquiagem comigo, posta nos stories e me marca ou me manda um direct que eu vou amar receber. Eu amo receber quando vocês se maquiam, gente. Ó, o que eu faço nos lábios quando eu tenho pressa? Balme labial com cor. Ó, esse aqui é um rosinha, bem discreto. Gente, amei a live de hoje.